Adesivo depois do silano. Precisa? Não precisa? É o que a gente vai discutir logo depois da vinheta. Eu quero te explicar tudo muito bem explicadinho e você vai ver que esse vídeo não é só sobre usar silano ou não usar silano, usar adesivo ou não usar adesivo, não. Esse vídeo ele vai te clarear muito sobre cimentação adesiva e sobre adesão. Principalmente para aquelas pessoas que já derem o like agora, tá? Então aproveita, já dá o like agora, assim eu não preciso ficar parando o vídeo para poder te lembrar que tem que dar like. E daí eu não quebro o meu pensamento e também não tiro a sua atenção e a sua concentração em relação ao tema desse vídeo. Então já aproveita, já dá o like, já se inscreve no canal, aproveita se estiver aparecendo hype, dá o hype nesse vídeo também, porque daí assim, durante o vídeo, a única interação que você vai ter é ir comentando ali embaixo aquilo que a gente está conversando aqui e discutindo esse assunto junto comigo e com as outras pessoas que estão assistindo também. Então vai nos comentários e participa, isso é muito importante, o seu comentário durante o vídeo, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de cimentação, isso é, na verdade, o que a gente faz com uma coroa cerâmica e uma metalocerâmica e um fosfato de zinco, tá? Então a gente faz uma cimentação mesmo. O material ele só tem uma retenção, uma via mecânica, né, dessa coroa no dente, e daí a gente realmente cimenta. Quando a gente fala em cimentação adesiva, é diferente. A gente está falando do uso de resina e o uso de adesivo para poder unir uma restauração ao dente. É totalmente diferente e presta atenção nessa palavra. Unir e nessas outras duas, que é restauração ao dente, tá? Isso porque normalmente na cimentação adesiva a gente fala que a gente vai colar, né? Vamos colar um onlay ali no dente, vamos colar essa coroa ali no dente, tá? Essa palavra colar, se a gente for ver como usam lá fora em inglês, ele seria a tradução para bond, né? Então o adesivo eles chamam até de bond agent. Mas se você for perceber, né, eu acho que parar um pouquinho só para poder perceber, você vai ver que a tradução ela é errada, né? Porque colar em inglês, na verdade, é glue. Bond, na verdade, significa unir. E assim, mesmo sendo praticamente a mesma coisa, né, a ideia, não só da ideia, né, mas a ação, né, colar você tá unindo duas coisas, né? Mas assim, na minha opinião, eu acho que pela maneira que se comporta mecanicamente esse novo elemento que é a união da tua restauração com o dente do paciente, a maneira que ele se comporta, a palavra unir faz muito mais sentido. Porque realmente a ideia da adesão, da mais uma adesão bem feita, é realmente criar o que a gente chama de corpo único, tá? Que eu já falei aqui em outros vídeos, falo em cursos também, em aulas, que na verdade você não é como se você tivesse um comportamento não de uma coroa e um dente ao mesmo tempo ali nessa equação, não. Ele é como se você tiver uma boa adesão, ele se comporta como se fosse uma coisa só, como um corpo único. E justamente por isso eu acho que a palavra união faz mais sentido. Só que na verdade não importa se você está unindo ou se você está colando, tá? A questão é que, na verdade, você não cola e nem une uma prótese de cerâmica ou mesmo de resina a um dente. Isso não acontece e, se você entender isso, vai facilitar muito o seu entendimento sobre cimentação adesiva. Então, Renato, eu não uno cerâmica ao dente, então eu vou unir a cerâmica ao quê? Então, assim, ó, para você cimentar adesivamente um onlay ou uma coroa a um dente, você vai precisar ter o que entre eles? Um cimento resinoso. E aí que tá a questão. Na verdade, você não une a cerâmica ao dente ou a resina ao dente. Você une essa restauração ao cimento resinoso. E você une ao mesmo tempo ao cimento resinoso o dente. Então, essa união do cimento com o substrato do dente ou com o material da sua restauração indireta, ela é diferente. Ela é completamente diferente uma da outra. E cada uma exige um tipo de preparo, um tipo de protocolo diferente. E nem se preocupe que esse vídeo não vai ser todo teoricão. Eu não vou ficar falando de molécula, composição química, não vou falar nada disso, tá? Eu vou falar de uma forma bem simples para que você entenda essas duas uniões que acontecem ao mesmo tempo ao cimento resinoso, porque isso vai facilitar muito o seu dia a dia aí no seu consultório quando você tiver que encarar essas situações. Então assim, entenda e visualize isso. De um lado você tem um dente,
Do outro lado você tem a prótese e no meio deles você tem o cimento resinoso. E assim, você tem que se preocupar com os dois, tá? Você tem que se preocupar como unir esse substrato do dente ao cimento e como unir esse material da prótese ao cimento. Esse substrato do dente, ele pode ser diverso, ele pode ser esmalte, dentina, resina, metal, e cada um desses materiais diferentes exige um tipo de preparo diferente. E se você tem ao mesmo tempo, no mesmo preparo, 2 ou mais de 2 desses substratos diferentes, aí você tem que parar e entender que a forma de você fazer o preparo desse dente e também os materiais que você vai utilizar, o protocolo que você vai utilizar, ele é diferente no mesmo dente para cada um desses substratos que tem nele. E daí isso se torna muito mais complexo de fazer, né? Para você conseguir uma união adequada, o protocolo se torna mais complexo, porque você tem vários substratos diferentes, cada um com uma necessidade diferente para você fazer uma união de qualidade. E a solução para resolver essa complexidade é justamente o que você faz logo após o preparo, antes da moldagem desse dente, que é o que? O IDS, o selamento imediato da dentina, né? Por quê? Porque com o IDS você vai transformar um substrato que era complexo, que tinha vários substratos diferentes ali naquele dente, para um dente que tenha um ou no máximo 2 substratos diferentes. Então, por exemplo, assim, claro que se você fizer um preparo muito superficial e tal, não superficial no mau sentido, né, mas conservador e tal, que você mantenha o esmalte, você pode ter só o esmalte. Ou então, numa situação ideal, que sem ser apenas o esmalte, você pode ter esmalte e resina ao mesmo tempo nesse teu preparo. Ou você pode ter tudo em resina. E qual que é a vantagem de você ter um substrato de esmalte e resina e não esmalte em outro tipo de substrato, por exemplo, dentina? Porque o esmalte e a resina, o protocolo dos dois são muito parecidos e tem menos chances de erro. Então se torna muito mais fácil esse protocolo, mesmo se você tivesse 2 substratos, mas esses sendo os 2 substratos. Em cima desse substrato, né, que seria o mais ideal seria o esmalte, né? Mas fora só o esmalte, que é uma condição bem mais específica, né? O substrato ideal seria você ter a maior quantidade de esmalte possível e o resto que estaria com outros materiais serem transformados em resina, tá? E a gente vai falar dessa união desse substrato ideal junto com o cimento resinoso. E do outro lado, você tem a prótese. A prótese sempre vai ser de um tipo de material só, tá? Ele pode ter outros tipos de material, mas para a cimentação é um material só. E esses materiais podem ser cerâmica, resina, zircônia, metal. E cada um tem um tipo de preparo diferente, um protocolo diferente. Inclusive a cerâmica tem diferenças entre as cerâmicas e cada tipo de cerâmica também tem o seu preparo específico. Então, é importante a gente entender muito bem como se dá essa união entre os materiais. Então é exatamente isso que a gente vai falar agora. A gente vai tentar entender aqui, ó, junto com você, como que o silano age com esses diferentes tipos de material. Por exemplo, assim, se eu for utilizar o silano e a cerâmica, como se dá a união desses dois? As cerâmicas que a gente costuma usar no nosso consultório, no nosso dia a dia com os nossos pacientes, eles são à base de sílica. E toda cerâmica, base de sílica, tem 2 fases. A primeira fase é a matriz de vidro e a outra fase é a fase cristalina. A fase cristalina é a fase que tem esses cristais de carga dessa cerâmica. Justamente esses cristais é o que dá nome ali à própria cerâmica que você usa. Por exemplo, o Emex, na verdade, não se chama Emex. Se chama de silicato de lítio, né? Uma coroa, um Monley de silicato de lítio. E o de silicato de lítio é justamente o cristal que está ali dentro. Aí você tem o feldspato, você tem a fluorapatita, você tem a leucita, entre outros. Beleza? E esses cristais, né? Eles vão impactar tanto na resistência mecânica dessa restauração, mas também na qualidade óptica da restauração final. A matriz de vidro é o que vai manter esses cristais unidos, formando ali a sua cerâmica, e quando você condiciona essa peça com ácido fluorídrico, é ela, a matriz de vidro, que o ácido vai atacar
criando uma irregularidade nessa superfície, e essa rugosidade vai permitir que o silano entre e se une mecanicamente, mas essa não é a principal união do silano na cerâmica. Por quê? Porque quando você condiciona essa cerâmica com ácido fluorídrico, você acaba expondo sílica que tem nessa fase vítrea, e esse silano vai reagir com essa sílica, criando uma forte união química, tá? É importante entender isso. Ou seja, então, no final das contas, você tem até uma adesão, uma união mecânica, mas o principal do silano com a cerâmica é a união química que ocorre, beleza? Agora, o silano com cimento resinoso, como é que funciona? A união desses dois, ele também se dá de uma forma química, porém de uma maneira diferente da cerâmica. Olha, eu não era bom nessa parte de química, tá? Mas se você entenda que nesse caso ocorre uma união do grupo orgânico funcional do silano com monômeros do cimento resinoso, por meio de uma copolimerização radicalar. Foda-se. E quando você polimeriza o cimento resinoso, os radicais livres polimerizam junto com o grupo de metacrilato do silano, criando uma cadeia polimérica contínua. Foda-se de novo. Ou seja, você tem ali uma ligação covalente entre silano e a matriz orgânica do cimento resinoso. Foda-se. Entendeu? Tá, eu vou resumir pra você, porque foda-se o resto, a gente é dentista, a gente tá atendendo a boca do paciente. Ao mesmo tempo que a gente entende, a gente tem que entender mais como leigo, beleza? A gente tem que entender só dentro daquilo que... no nível que a gente precisa. E assim, o silano, ele se une ao cimento através de uma reação de copolimerização radicalar entre o grupo de metacrilato do silano e os monômeros de metacrilato do cimento resinoso, tá? Mas, se você é igual eu, e tipo assim, foda-se essa química inteira, tá? Vamos ser mais básico. O que você tem que entender? No seu consultório, o que você precisa saber é que a união do silano com o cimento resinoso também é uma união química, igual à união do silano com a cerâmica, e mesmo que essa união química do silano com o cimento resinoso é a mesma merda de união que acontece quando você tem o silano e um adesivo dentinário, Optibond FL, Clearfield SC Bond ou qualquer outro tipo de adesivo. É o mesmo tipo de reação química. É isso que você precisa entender. Caso, claro, você aplicasse logo depois do silano um adesivo ao invés de aplicar direto o cimento resinoso. Então, se você aplicar, em vez do cimento resinoso, um adesivo para depois colocar o cimento resinoso, em vez de você interagir silano com cimento resinoso, você vai interagir silano com resina composta. Mas a química dessa união que acontece com o cimento resinoso ou com a resina composta é exatamente a mesma merda, tá? Depois eu vou voltar para falar do porquê você não precisa utilizar, na minha opinião, adesivo, e também na opinião de muita gente, o adesivo depois do silano. Mas por enquanto você já entendeu esse motivo, tá? Que silano e adesivo e silano e cimento resinosos fazem o mesmo tipo de união química. Beleza? Agora, e se você tem, não um cimento resinoso, né? Mas uma resina já polimerizada. Porque o cimento resinoso, ele se une quimicamente enquanto você está polimerizando, e depois você vai polimerizar eles, né? Agora, no caso de uma resina composta já polimerizada, como que acontece essa união do silano? Então, assim, ó. Se essa resina já está polimerizada, por exemplo, uma restauração indireta feito de, por exemplo, um onlay de cerômero, ou de resina indireta, ou de resina impressa, tá? Ou mesmo se você não pensar na questão da prótese, mas pensar no dente, você pode ter um dente que foi feito o IDS e o resin coating, então você vai ter a superfície do seu preparo, a resina, e ela já está polimerizada. Então nessas situações, quando você aplica o silano, como se dá essa união, já que essa resina já é uma resina polimerizada, completamente polimerizada. Nesse caso, não tem reação química. Isso que é importante entender, tá? Em resinas polimerizadas não há uma reação química entre essa resina e o silano, porque não tem mais os radicais livres e nem todos os monômeros, todos também não, né? Mas os monômeros já se tornaram polímeros e não tem mais como se unir ao metacrilato do silano. Por isso, a gente precisa de uma união através do embricamento mecânico do silano nesse material, através de uma porosidade que você cria na superfície dessa resina através do jateamento do óxido de alumínio. Ó, tá simples, tá fácil de entender, beleza? Por isso, até há quem use o adesivo, apenas o adesivo e não o silano.
Porque, inclusive, isso acontece no artigo clássico do IDS, tá? Porque, assim, como que é o imbricamento mecânico, teoricamente não precisaria ser o silano, pode ser a resina direto, mas desde que seja um adesivo puro, né? Tipo o adesivo Bond do OptiBond FL ou do Clearfill, né? Sobre essa superfície que foi feito o IDS, mas não aplicando o silano. É isso que o artigo clássico do IDS, aliás, mostra, tá? Mas assim, tem até artigo que mostra, na verdade, que o Clearfill, quando você passa em cima de uma resina já polimerizada, ele funcionaria melhor do que o adesivo do OptiBond FL. E tem aqueles que defendem você utilizar só o silano e não utilizar nenhum adesivo depois, ou utilizar algum adesivo depois, independente. Assim, a minha forma de trabalhar é utilizando só o silano. Mas se você prefere utilizar só o adesivo, ou se você prefere utilizar os dois, né, primeiro o silano, depois o adesivo, ok, não tem problema nenhum. Eu não sou contra você escolher qualquer uma dessas opções, mas eu só preciso que você observe alguns detalhes caso você escolha utilizar um adesivo sozinho ou um adesivo após o silano. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas antes deixa eu te lembrar e te falar como se dá a união do silano com o metal ou a zircônia, tá? Eu vou falar desses dois juntos, beleza? Primeiro assim, não existe união entre silano e metal ou a zircônia. Não tem união do silano com esses dois materiais, porque esses materiais não têm sílica, então não tem essa união. Então, nesses casos, a gente precisa utilizar ou um metal primer ou um silano universal, que na composição desses materiais a gente vai ter o MDP, que é um monômero, que é o mesmo que está presente no Clearfill. Nesse caso, é muito importante você fazer o jateamento dessas duas peças, tanto metal como zircônia, para você criar ali um imbricamento, uma porosidade para o imbricamento mecânico. Mas o que realmente vai fazer a diferença nesses casos não é essa união mecânica, mas uma interação química entre o MDP e o óxido metálico desses dois materiais, né, o metal ou a zircônia. Mas assim, é importante você fazer o jateamento e fazer a limpeza correta dessa superfície antes de aplicar esse silano que contém MDP. E quando você vai escolher esse silano que tem MDP, tem pouquíssimas opções no mercado, então tem que ficar de olho na composição desse silano na hora de escolher, beleza? Então vamos lá. Eu tenho então assim esse dente, que aliás, você que é membro do canal pode assistir o vídeo completo desse caso aqui, desde o preparo até a cimentação, e com todos os materiais utilizando e tudo mais. Só para quem é membro, é só clicar nesse link que tá aqui, aqui é um card, o link tá embaixo, também tem um link, para você poder acessar e assistir esse vídeo completo. Caso você não seja membro ainda e queira assistir, e não só assistir o vídeo, mas ajudar no crescimento do nosso canal, que vocês, membros, ajudam muito no nosso crescimento do nosso canal. Eu agradeço a cada um de vocês, a gente já passou essa barreira de 200 membros aqui no canal. É só você chegar ali embaixo, fazer a sua inscrição, ou utilizar esse QR Code para fazer a sua inscrição, ou mesmo o card está aparecendo aqui embaixo. Aí você se inscreve como membro e então tem acesso só a esse, mas há mais de uma centena de vídeos aí disponíveis exclusivamente para você que é membro. Muito obrigado para todos vocês, beleza? Mas vamos lá, eu tenho esse dente aqui e eu preciso preparar ele para poder cimentar uma coroa de cerâmica, tá? No preparo que eu tinha ali antes, eu tinha dentina exposta, então eu selei essa dentina exposta. Eu tinha a dentina exposta e eu tinha a resina composta também. E aliás, até já apareceu um pouco sobre esse caso aqui no canal, mas vamos lá. Agora eu tô cimentando a prótese, não tô só preparando. Mas quando eu fiz o preparo, tinha resina e tinha dentina exposta. Eu acabei, depois do preparo, fazendo o selamento da dentina, o IDS, com um adesivo. E depois eu fiz o resin coat, recobrindo toda essa dentina que foi hibridizada com uma fina camada de resina flow. E ainda usei essa resina flow para melhorar o formato do meu preparo. Beleza? Então assim, agora que eu terminei esse meu preparo, eu tenho todo ele em resina composta, não tenho mais dentina exposta. Eu sequer tenho esmalte ali mais. Eu não tenho mais esmalte, tá? Porque todo o esmalte já tinha sido removido anteriormente durante o preparo que fizeram antes, né? Agora é um retratamento. Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou preparar esse dente para fazer a cimentação. E daí o que acontece? De um lado,
eu tenho uma coroa de zircônia e do outro lado eu tenho um preparo inteiro de resina. E lembra, eu não estou unindo um ao outro, tá? Eu estou unindo esse preparo, que é todo em resina, ao cimento resinoso, e eu também vou unir essa coroa, esse substrato ali interno, ali, esse material interno da minha coroa, que é de zircônia, também ao cimento resinoso. Então vamos lembrar aqui primeiro ali dessa união do lado da coroa, né? Então é uma zircônia, isso precisa ser jateado previamente, só que o ideal é que esse jateamento, tanto na zircônia como de outros metais que você vai cimentar no teu consultório, esse jateamento ele seja realizado em um laboratório de prótese. Oh, Renato, mas eu tenho jato no meu consultório. É, mas não tem a mesma potência e a mesma qualidade que um laboratório faz. Por exemplo, a potência que o laboratório utiliza, né, de pressão para fazer esse jateamento é 4 ou mais bar, né? E no teu consultório você mal chega a 2, né? Então você tem a metade da força ali, da pressão desse ar. Fora também o material utilizado e tudo mais, o equipamento. Então o laboratório tem uma capacidade muito mais efetiva de fazer esse jateamento e de muito mais adequada, tá? Então sempre só faz, a única coisa que você tem que fazer é só dar aquela lembrada pro laboratório assim, ó, não esquece de mandar minha peça bem jateada por dentro, beleza? Para sempre que tiver com zircônia ou algum material que tenha metal que vai fazer essa união. Por exemplo, se você cimenta muito T-base, o T-base tem que vir jateado. Se você vai cimentar uma coroa metalocerâmica de maneira adesiva, esse metal tem que vir jateado, beleza? Tá, chegou essa peça no consultório, você vai querer, mas você não vai querer, você tem que provar ela, né? E na hora que você prova ela no preparo, você vai acabar contaminando essa superfície que foi jateada. Não tem problema, é só você fazer uma limpeza internamente dessa peça. Você vai fazer isso, por exemplo, esfregando o ácido fosfórico nela. É uma das opções. Agora que está limpo, lembra como se dá a união do silano com a zircônia. É uma ligação química com o MDP. Por isso, o silano que você escolheu para essa situação tem que ter esse monômero. E assim, lembra, só até onde eu sei, tá? Só tem 2 opções de silanos universais. Silano universal é aquele que serve para todos os materiais. Serve para resina, para resina, para cerâmica, para metal e para zircônia. Aí tem o silano que só serve para resina e para cerâmica, e tem o metal primer que só serve para metal e para zircônia. O universal serve para tudo e só tem, até onde eu sei ainda aqui no Brasil, só tem 2 opções dela. Eu vou botar aqui a imagem, você já entendeu quais são. Só não vou ficar falando que já é demais fazer publicidade de graça aqui para esses materiais. Mas beleza, você aplicou esses produtos e você vai aguardar cerca de 1 minuto para ele poder secar sozinho. Então você vai aplicar muito bem. Ah, quanto tempo você aplica? O ideal seria aplicar 1 minuto mais ou menos. Mas esse negócio da aplicação quando coloca tempo, eu vou falar para vocês bem a real. Eu não me importo muito com o tempo enquanto eu estou aplicando. Eu me importo em ver que eu apliquei muito bem, que não faltou nada. Então às vezes eu até, depende também do tamanho do preparo. Às vezes eu gasto menos tempo, às vezes eu gasto mais tempo, mas eu tenho certeza que eu apliquei direito. Agora, o tempo de espera é importante não negligenciar, porque é o tempo desse material às vezes reagir na hora depois que você aplica. E você tem que esperar 1 minuto depois da aplicação, ele vai meio que secar sozinho, tá? Nesse meio tempo, enquanto a gente está esperando ali ele secar sozinho, a gente vai fazer o preparo para a gente unir a gente vai preparar o nosso preparo para unir ele com cimento resinoso, tá? O nosso preparo, lembrando, é todo em resina composta que já está polimerizada já há muito tempo, né? Então ali não tem mais sílicas nem radicais livres. Os monômeros já estão todos também não, mas já estão polimerizados e não tem como você fazer uma união química com o metacrilato do silano. Não esquece disso. Então, na resina polimerizada não tem união química, a gente tem que dar um jeito de fazer uma união mecânica, tá? Para fazer essa união mecânica, você vai precisar do imbricamento, já que você, né, não consegue fazer a química. Então, precisa o quê? Jatear. É jatear com álcool de alumínio. Nesse caso, o jato do consultório funciona muito bem, é perfeito para isso. E você vai tornar dessa maneira essa superfície do preparo toda rugosa, tá?
todo irregular, para justamente quando você aplicar o silano, você ter ali o imbricamento mecânico. Agora você tem que entender que você, na verdade, antes de falar aplicar o silano, né, na hora de você aplicar o produto de união, você tem três, essa seria a palavra certa. Aplicar o produto de união, você vai ter três opções, e aí que vem um pouco da controvérsia toda da cimentação adesiva, que é, você pode aplicar realmente só um silano, você pode aplicar somente um adesivo, ou você pode aplicar o silano e depois o adesivo. Você tem essas três opções. E assim, tem quem tenha excelentes motivos para defender cada um dessas três maneiras de se trabalhar. Eu, que nem eu já falei antes, eu prefiro utilizar só o silano, mas eu não sou contra você utilizar o adesivo, tá? Agora sim, o silano para depois o adesivo, por mais que tenha uma justificativa, como de fato assim, ele aumenta a moldabilidade da superfície, tem um detalhe que é o seguinte, primeiro deixa eu falar, assim, entre os três, tá? Todos funcionam muito parecidos, se não iguais, quando você tem os testes clínicos, tá? Mas tem uma questão que é importante. Você aplicou o silano nesse preparo de resina. Ali você vai ter uma união mecânica, né? Porque não tem a interação química, você vai ter o imbricamento mecânico, beleza? Aí depois você vai lá e aplicou o adesivo em cima do silano. Esse adesivo vai se unir ao silano de uma forma química, exatamente como aconteceria, que nem eu já falei antes, se você, em vez de botar o adesivo, já colocasse direto o cimento resinoso, você ia ter uma reação química. Se você não entendeu por quê, porque resina e adesivo tem praticamente a mesma composição, então eles vão funcionar ali, vão fazer a reação química de maneiras semelhantes. Por isso, esse é o motivo pelo qual eu não vejo necessidade de fazer o uso do adesivo depois que você aplicou silano, tá? Que nem eu falei, alguns testes laboratoriais e testes clínicos mostram diferenças, outros não, mas quando também tem, assim, significativamente diferente, pode falar assim, uns vão dizer assim, faz sentido pagar, outro não, mas no final das contas você tem as duas opções para fazer, beleza? Tanto faz, é uma questão de opção, a minha opção, você já vai entender um pouquinho mais, eu vou te dar mais um motivo pelo qual eu não aplico, tá? Vamos lá. E essa questão de não aplicar no preparo é o mesmo motivo de não aplicar na prótese, tá? O adesivo depois do silano. É o mesmo motivo, serve para aplicar o adesivo depois do silano na prótese ou o adesivo depois do silano no dente. Salvo, eu não sei nem se eu vou falar isso daqui a pouco, deixa eu tentar. Não, salva, isso aqui é um negócio, tá? Eu tô falando em cima da resina. Eu não tô falando do teu preparo inteiro, porque se teu preparo tem esmalte, você tem que aplicar o adesivo. Se o teu preparo é inteiro de resina, não tem outro produto ali, não tem outro substrato, não tem o esmalte, aí você não precisaria do adesivo, só o silano, tá? Então, silano e adesivo, na minha opinião, se você tem o esmalte nesse preparo. Se não tem o esmalte, só tem resina, aí a gente vai só o silano, tá? Então, essa é a minha posição, é a maneira que eu trabalho. Tem muita gente que trabalha desse jeito também, tem muita gente que trabalha dos outros. Beleza, entendeu? Agora, é o seguinte, se você escolhe aplicar o adesivo, a gente tem que saber que a regra diz que, não, a regra dos estudos, diz que você tem que utilizar um adesivo hidrofóbico, ou seja, você tem que utilizar um adesivo que não tenha monômeros hidrofílicos. Renato, então tudo bem, então eu só usar um adesivo com primer e o adesivo separados. Então eu posso usar o OptiBond FL, eu posso usar o Clearfield SC Bond, eu posso utilizar o Scott Bond Multipurpose. Não é exatamente assim. Porque assim, até muitas pessoas realmente utilizam um desses três adesivos para poder aplicar logo depois do silano, justamente com esse pensamento que você fez. Então você não está errado, mas não é exatamente assim. Por quê? Porque mesmo que esses adesivos se dizem como hidrofóbicos, na verdade eles não são 100% hidrofóbicos, porque eles contêm monômeros hidrofílicos com o objetivo de aumentar a interação desse adesivo com o primer. Entendeu? E qual é o problema do monômero hidrofílico? É que ele atrai água. E quando você atrai água para a tua adesão, né, o teu adesivo ali mesmo polimerizado, ele vai absorver água, vai atrair água e vai absorver água, e com isso ele vai degradar mais aceleradamente. E isso é um grande problema? Olha, é um problema, mas é mais ou menos. Não é um grande problema também. Até porque essa união, mesmo com esses adesivos que nem eu falei ali antes, o OptiBond FL, Clearfield e o Scott Bond Multipurpose, eles
mesmo tendo monômeros hidrofílicos, essa adesão vai durar muito, mas muito tempo, pode ficar seguro disso. Mas sem qualquer sombra de dúvida, a gente não deveria utilizar esses adesivos, a gente realmente deveria utilizar um adesivo realmente hidrofóbico, tá? Existe isso. Eu, por acaso, conheço 2, tá? Os 2 são da Bisco. Um é o terceiro frasco do Albond 3 e o outro é um que se chama Porcelain Bonding Resin, que também é da Bisco, tá? Então é um adesivo para porcelana. Eu já usei até ele bastante, eu comprei fora, mas ele não vende no Brasil. E o Albond 3 parou de ser vendido no Brasil também. Então assim, se você faz questão de utilizar adesivo depois do Silano, não adianta, você vai ter que utilizar mesmo ou Optibond FL, ou Clearfield S-Bond, ou o Scott Bond Multipurpose, né, o adesivo só desses 3. Só que não esquece que eles não são 100% hidrofóbicos e lembra que pode ter esse probleminha ali, nada muito grave, que nem eu falei, mas tem essa diferença. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar para a minha cimentação. Tanto o preparo quanto a peça, elas estão preparadas, estão sinalizadas, beleza? Então só vamos dar aquela recordada, né? Então, na peça eu fiz, ele já veio jateado do laboratório, eu fiz a limpeza com ácido fosfórico e apliquei um silano que tenha MDP, porque vai fazer uma interação química com essa minha zircônia. No lado do preparo, eu tenho todo o meu preparo em resina composta, e daí eu vou fazer a aplicação, eu vou fazer o jateamento, isso eu faço jateamento no consultório, né? Não vou mandar o dente do meu paciente para o laboratório jatear, vou jatear no meu consultório. Vou fazer a limpeza desse substrato depois com ácido fosfórico e vou aplicar o meu agente de união, que no meu caso é um silano, que pode ser normal ou pode ser universal, e eu não coloco adesivo nunca, salvo quando eu tenho no meu preparo alguma parte em esmalte, e nesse dente aqui eu não tenho nada de esmalte, mas nesse outro dente aqui eu tenho uma margenzinha de esmalte, e daí eu tenho a obrigação de passar um adesivo, tá? Mas como de passar um adesivo, tá? Pode ser o Clearfield, pode ser o Optibond FL, beleza? O ideal seria um totalmente hidrofóbico, mas que nem eu falei, esqueci o que. Nesse caso que é o que a gente está falando aqui, que é o caso do que os membros estão recebendo dessa vez, o preparo é todo em resina, então só aplicando o silano já está pronto. Então, veja só, eu não estou utilizando adesivo, né? Então, eu vou fazer a cimentação dessa minha peça sem o uso do adesivo, porque o meu agente de união, ele é só o silano nesse caso. Então o silano, o adesivo é um agente de união, o silano é um agente de união. E por conta dos tipos de substratos que eu tenho, o agente de união, o silano, já é suficiente. Agora eu tenho que só fazer um adendo aqui, porque, cara, eu acho tão bonito essa aparência acetinada que a resina tem depois que você aplica o silano. Eu acho, sinceramente, eu acho muito bonito mesmo. Mas agora que já tá ali, já passou aquele tempo de 1 minuto também, igual a gente esperou na prótese, para esse silano evaporar e fazer a sua reação química ali, né? No caso tem reação química, mas depois você esperou, agora você vai simplesmente colocar o cimento na peça e levar essa peça com cimento ao preparo. E qual o cimento que a gente vai utilizar? Olha, nesse caso aqui eu estou utilizando o zircônia. Renato, você é zircônia então é opaco. Não, hoje a gente tem as opções das zircônias translúcidas, então não vai pelo material, vai conferir a translucidez da sua peça. Você vai ver a translucidez da sua peça, independente do material que seja, e você vai ver se através dessa translucidez, se você vai ter a luz passando. Se a luz passa através desse substrato, desse material, você vai conseguir utilizar um cimento fotoativado. Se ele não passar, significa que essa peça está muito opaca e você obrigatoriamente tem que usar um cimento dual. No meu caso, foi o que usei, tá? Renato, como que eu posso fazer essa verificação da translucidez? Cara, sabe como que eu faço? Eu gosto de usar muito o ácido fosfórico da Ultradent, que é um azul bem escuro. Então, quando eu vou fazer a limpeza, eu encho bem ele de ácido e eu levanto ele assim, ó, contra a luz.
e daí eu vejo se esse azul passa através da peça. Se eu tô vendo que esse azul passa através da peça, eu vou ver o quanto passa. Se passa bem pouquinho ou não passa nada, aí ela opaca, eu vou pro cimento dual. Se ela passa médio ou bastante, eu já vejo que eu consigo passar luz, então eu posso utilizar um cimento fotoativado. Também é importante lembrar o seguinte, que caso você julgue a necessidade de ser um cimento dual, se você está aplicando adesivo na sua restauração, você tem que polimerizar esse adesivo antes, tá? Porque tanto Clearfield SC Bond, como Optibond FL, como Scott Bond Purpose, eles não são duais, tá? Aliás, eu já falei que esses dois, na verdade, nem são recomendados para cimentação adesiva, mas já volto a falar sobre isso. Mas vamos lá. Nesse caso, a luz não passava, eu tinha que escolher um cimento dual. Mas lembra, a gente vai utilizar um cimento dual, tá? Eu não sei se eu falei nesse vídeo, mas eu já falei várias vezes aqui que não dá para utilizar um adesivo um cimento resinoso autoadesivo autocondicionante. Não vale a pena. Ainda mais se você fez o IDS, fez o Resin Coat. Então, de preferência, você vai escolher um cimento dual normal, que não tenha amina terciária e que nem seja autoadesivo autocondicionante. Então, esquece aí 7pp. Ah, mas tem o Max agora. Foda-se, esquece. Esquece Multilink Speed, esquece o 200. Não são autoadesivos e autocondicionantes, na verdade, mas, na minha opinião, esquece Ultimate, esquece Universal, esquece, pega um cimento normal, tá? Beleza? Ah, Renato, você não falou se eu posso utilizar ao invés do Silano o adesivo Universal, porque ele tem Silano. Eu posso usar ele no lugar do Silano? Olha, você pode fazer tudo o que você quer na sua vida, desde que você não me atrapalhe. Mas se você fizer isso, saiba que é uma bosta, tá? Porque assim, primeiro, se você escolher utilizar um cimento, um adesivo universal como Silano, você tem que entender que obrigatoriamente você vai ter que polimerizar esse adesivo universal nessa superfície que você aplicou ele como Silano, tá? Antes de você levar o cimento, antes da cimentação. Depois que esse Silano presente no adesivo universal tem uma capacidade de força de união muito, mas muito baixa, tá? Muito, mas muito menos do que a utilização de silanos normais. Ainda mais por ter uma incompatibilidade do monômero EMA. Agora eu não sei se é o EMA ou se é outro, mas eu acho que é o EMA. Com o silano, existe essa incompatibilidade que diminui drasticamente a capacidade desse silano presente dentro do universal de fazer uma união de qualidade. Por isso, todo artigo que fala sobre utilizar o universal como silano, ele chega à conclusão que você deve, na verdade, não utilizar ele e utilizar, na verdade, um silano de verdade, beleza? Ah, Renato, mas qual silano então que você gosta de usar? Aí, meu querido, eu já te falei. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Então é só você voltar e assistir os melhores vídeos que tem no canal, que eu tenho certeza que você vai aprender algo que você ainda não tinha percebido. Então assiste o vídeo de volta, porque sempre a gente vê alguma coisa diferente. Por exemplo, tem esse que o YouTube sugeriu pra você, ou esse aqui que justamente eu falei pra você ali agora, sobre como que o Clearfield e o Optibond FL não são indicados para você fazer cimentação, mas eu uso mesmo assim. É só você escolher um dos dois, assistir. Eu vou te ver em um desses dois desse vídeo. Um beijo, tchau e até a próxima.